Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 14/10, né, de 2025. Nosso primeiro diálogo das disciplinas de tópicos 2 e 3, né, comigo e com a professora Patrícia. Nós vamos ter aí essas duas disciplinas que vão trabalhar integrada, sendo que cada um em uma sala virtual diferente, né, lá no Moodle. Então, eu vou estar compartilhando aqui para a gente mostrar um pouco do que vai ser a nossa disciplina, aí depois a gente começa efetivamente a coisa. Bom, vocês estão vendo aí esse material que tem lá na plataforma, tá? Nossa ementa, eu vou passar rapidamente. Nossa disciplina é tópicos 3, né? Nosso conteúdo ele está relacionado à identificação do perfil comportamental, material lá que já está disponível, né? A partir do momento que você compreende o teu perfil comportamental e também da sua equipe, a gente começa a compreender um pouco das ações que são realizadas e a gente tira isso do lado pessoal, né, e começa a tratar como perfil. A gente vai trabalhar aí o Design Thinking a partir de um modelo proposto pela Politécnica de Madrid, foi um curso que eu participei lá atrás. A gente vai trabalhar essas 5 fases do Design Thinking, né? Depois a gente vai estar vendo, e vamos trabalhar a construção do Mix Model Canvas, que é uma junção do Lean Canvas com Business Model Canvas. E ao longo dessa jornada a gente vai estar falando também qual a diferença do Lean para o Business, né? E a ponte com a disciplina de propriedade intelectual, ela tem uma relação de uma concepção de startups baseadas em um problema do mundo real, sempre com uma pegada de inovação. Tá? Então, essa é a nossa ementa, tem aí as referências bibliográficas. Bom, aqui o nosso plano, né, em cima do que vocês vão observar que tem lá alguns podcasts de minha autoria, utilizei um pouco de IA, alguns com IA para agilizar o processo, alguns vídeos de terceiros, fóruns, aulas gravadas, mentorias em grupos, né? E o desenvolvimento do trabalho em equipe, que a gente vai estar dimensionando isso ao longo de hoje aqui também. Tá? A metodologia baseada em PBL, né? E TBL. Estão me ouvindo? Tá tranquilo? Bom, Sim, como tranquilo. vão ser as nossas avaliações, tá? Como eu mencionei no início, a gente vai trabalhar em conjunto com a professora Patrícia, né? Então, ela chegando, a gente vai falar sobre essa questão de definição dos grupos. Inicialmente, a gente vai partir da definição de um problema do mundo real. Eu peço, por favor, quem tiver aí com o áudio aberto, né, que desabilite, por favor. Depois a gente parte para o desenvolvimento das cinco fases do Design Thinking. Ao longo dessa jornada, a gente vai trabalhar a construção da matriz de Pug, que é uma matriz de priorização, tá? Com a Patrícia, vocês vão trabalhar dentro de IP, né? Patente, software, desenho industrial, marca, isso tudo ela vai estar desenvolvendo, e a validação de um protótipo, tá? Que a gente já vai começar a falar isso hoje, uma validação a partir de no mínimo 5. O ideal é 10, tá? Mas dentro da disciplina a gente vai trabalhar aí com no mínimo 5. Vocês vão ter a criação de uma marca, de uma startup, com a Patrícia, gestão da propriedade intelectual, a preparação, aqui não só do Lean Canvas, mas do Mix Canvas, que integra a cadeia de valor. E a elaboração de um protótipo, né, que pode ser com Figma,
qualquer outra ferramenta que vocês tenham disponível. Vocês devem ter observado que dentro do de Figma, de mais ou menos 2 horas, né, que foi construído pela Fernanda, que foi me orientando, tá? E lá no final vocês vão estar apresentando aí o protótipo, integrando o nome social, nome fantasia, criação de marca, assim sucessivamente. O cronograma, ele abarca inicialmente o período da disciplina, mas compreendam que o período que a gente vai estar com vocês, efetivo na disciplina, é esse, né? De 11/10, quando foi iniciada a disciplina, até 19/11. Mas as atividades vão até 1º/12, culminando com a apresentação dos trabalhos no terceiro seminário internacional, lá no dia 6. Então, a gente já define essa data aqui no início, praticamente aí com 2 meses de antecedência, para que tudo flua perfeitamente, tá? Então, a gente vai estar aí fazendo o atendimento preferencialmente nas quartas-feiras, tá? Como eu vou distribuir as notas da minha disciplina? Que vai ter uma distribuição de pontos individuais e em grupo, tá? Então, inclusive, o pessoal já começou a trabalhar e eu já deixei até os parabéns para vocês, a galera tá participando dos fóruns, tá? Interagindo. Então, primeira atividade, né? Uma relacionada ao fórum de perfil comportamental e a outra da de inovação. Isso fecha aqui meio ponto. Depois eu vou estar fazendo a alteração. Atividade da construção do mapa mental e também do Lean Canvas. Que é isso? É construir um mapa mental acerca de tudo que vocês viram sobre Design Thinking. Então, não é sobre o trabalho de vocês que vocês vão desenvolver. É sobre a compreensão de vocês sobre todo o conteúdo que foi disponibilizado, tá? E também do Mix Canvas, tá? Ao invés do Lean Canvas, um Mix Model Canvas. De novo, Mix Model Canvas é uma junção que eu fiz do Lean com Business. E um trabalho de 7 pontos, com um ponto extra, que aí está relacionado ao evento. Dentro desses 7 pontos, né, vamos entender o preenchimento e a entrega da documentação do Design Thinking, que são as 5 fases, a documentação do Mix Model Canvas, desculpa, do Mix Canvas, a entrega, preenchimento e a entrega, e a apresentação do trabalho lá na. Desculpa, tá? Segunda aqui. Não, tá certo. Segunda mostra de trabalhos de empreendedorismo e inovação, que é uma ação que vai acontecer dentro do terceiro Seminário Internacional de Educação, Empreendedorismo e Gestão. Então, essa apresentação vale um ponto. E para quem participar, tá? Quem assistir todas as apresentações do da segunda mostra, né? Que vai ser um evento nosso dentro do evento, do terceiro seminário, tem um ponto extra. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho da disciplina. Nós temos os templates, todos eles estão disponibilizados lá, tá? Não sei se vocês observaram. E vocês estão vendo as 5 fases do Design Thinking? Alguém, Sim. por favor, me responda aí. Sim. Sim, Assim, ótimo. professor. Eu vou botar o link para vocês aqui no chat. Pera aí um minutinho. Só voltar aqui. No lugar errado. Ele não está dando certo. Peraí.
Isso está no material também, tá? Bom, então vamos entrar propriamente dito na ferramenta Design Thinking. Vocês estão visualizando? Eu construí o conjunto de ferramentas, né, para cada fase. Foi construído em HTML, JavaScript e mais outras ferramentas. Bom, então são 5 fases, tá? Fase 1 é o desafio, a fase 2 é a descoberta, a 3 é a definição, a quarta é de ideação e 5 a de prototipação. Se a gente for fazer uma pesquisa, tá, acerca de design thinking, a gente vai encontrar N formas de apresentação. Tá? Tem design thinking que tem 3 fases, tem outro que tem 4, tem outros que tem 5. Tá? Como eu falei, essa proposta nossa, ela vem da Politécnica de Madrid. Então, na primeira fase, a proposta é que se defina o problema a ser resolvido. Tá? Então, tudo parte de um problema. Então, vamos dar uma olhada aqui. No preenchimento, então, vocês podem fazer por aqui ou pelo um template. Né? Nessa primeira fase, o que a gente vai fazer? Chegar aqui e definir a equipe. Tá? E depois elencar 10 problemas. É criar um brainstorm entre vocês para definir esses 10 problemas. Então, definir lá os 10 problemas. Escolher um, vocês vão vir para cá e descrever esse problema. Tá? O problema dos 10 foi o problema 3, que fala sobre isso. Depois, fazer uma síntese do problema, que é um parágrafo. A seguir, a gente começa a fazer perguntas. Tá? Como podemos? A seguir, a gente utiliza a técnica dos 5 porquês. Tem lá um videozinho explicando, mas nada mais é do que um encadeamento de porquês. Então eu pergunto, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Qual o melhor time do Brasil? A resposta é Flamengo. Tá? Aí eu vou para uma outra pergunta. Por que o Flamengo é o maior time do Brasil? Tá? Eu vou encadeando, até que lá no final eu encontro uma causa raiz do problema. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Tá? Então, a partir do preenchimento, vocês podem salvar. Eu estou trabalhando aqui com arquivo em CSV, então o que vocês fizerem, vocês podem salvar em CSV e depois carregar. Tá? Aqui tem um exemplo. Então, eu preenchi o exemplo. Então, tem lá uma construção de um grupo, tá? Tem lá os problemas. Eu trouxe um exemplo que a gente trabalhou que a gente trabalha também, Design Thinking lá na graduação, tá? E um problema na região, no sul fluminense, especificamente ali, Engenheiro Paulo Champagne, Miguel, Pati, é a falta de energia elétrica. Então, a gente mapeou, partiu de uma premissa relacionada a essa questão de energia elétrica. Então, nós identificamos os 10 problemas, preenchemos, partimos para a escolha de um dos 10 problemas. A seguir, construímos uma síntese e fizemos uma pergunta, tá? A partir dessa escolha. A partir daí, construímos os 5 porquês, tá? Com o encadeamento e encontramos a causa raiz, tá? Do problema. Então, aqui nessa primeira fase, eu tenho uma construção, a identificação do problema. A Patrícia também vai trabalhar isso com vocês, tá? Ela vai trazer um amigo nosso para estar falando aí de algumas tecnologias que podem ser inseridas, tá? Então, só para vocês verem, eu salvei aqui, tá? Ele salva lá como fase 1.design sync. Eu limpo aqui, né? Só para a gente
e eu posso carregar. Deixa eu só... Carreguei, quando eu carrego, ele volta aqui. E eu posso gerar isso em PDF. A interface não tá tão bonita, mas está aí. Tá? Então, está aí o documento em PDF. E eu posso juntar todos esses documentos das 5 fases, colocar em um arquivo, junto isso tudo, e, ou na hora de enviar para a gente, né, coloquem numa pasta esses 5 arquivos gerados e está aí entregue o design, as fases do design thinking. Tá? Então, essa é a primeira fase. Depois, nós temos uma fase de descoberta, que é aquela fase de coleta de informações, onde a gente vai atuar com um grupo de usuários que tem aquela dor. Tá? Então, novamente, aqui a descrição da equipe, quais as pessoas que a gente vai entrevistar, tá? O nome, uma idade, eu não preciso botar a idade, pode ser aproximado, o local que ela mostra, o que ela faz, tá? Roteiro da entrevista, qual a estratégia que vocês adotaram? Período da entrevista e perguntas, tá? Aqui tem espaço para até 10 perguntas. O que a gente, o que o modelo sugere é que essas perguntas sejam sempre perguntas abertas, tá? A ideia não é trabalhar com aquelas perguntas, você tem, você você identificou ao longo dos últimos 30 dias queda de energia elétrica, sim ou não? Tá? Não é isso. Tá? É trazer perguntas para que os entrevistados possam estar falando. Tá? E a proposta das entrevistas é que elas sejam sempre de forma pessoal, né? Olho no olho. Tá? Evitar Teams, Meet, WhatsApp, porque quando lá na frente, né, no nosso conteúdo, vocês vão ver lá um mapa de empatia, tá? E ao longo do material a gente tem lá uma construção que traz o porquê, né, da empatia. Porque quando eu estou fazendo uma entrevista, eu consigo não só olho no olho, né, com uma audição e uma visão ativa, eu consigo identificar coisas que em um preenchimento de questionário, em uma fala por WhatsApp, eu não conseguiria. Então, defino as minhas perguntas aqui, trago as respostas dos entrevistados, tá? Aqui, a ideia é que vocês possam trabalhar com um mínimo de 5 entrevistados, tá? Então, o ideal é 10, mas a gente considera aí, para esse ensaio, no mínimo 5. Então, tem lá as respostas da equipe, não, das pessoas, né, que vocês vão entrevistar, e finalizamos essa fase. Aqui um exemplo, preenchi o exemplo, esse exemplo com base no que nas fases anteriores, tá? Vim aqui, gerei o PDF e essa segunda fase está concluída. Essa segunda fase é a fase de identificação, tá? Identifiquei quem ia me responder, quais as que têm as mesmas dores, identifiquei, defini uma estratégia, defini um período, construí perguntas abertas e fiz as entrevistas. E documentei isso aí. Tá? Então, essa é a nossa segunda fase. Terceira fase é a fase de definição a partir dos insights coletados, né? Onde a equipe vai refinar o problema e definir claramente as questões que precisam ser abordadas. Né? Então, eu entrei aqui novamente, tem equipe, eu construo um mapa de empatia, tá? A partir do que ele pensa e sente, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele faz e fala, quais são suas dores e quais os ganhos. Tá? Isso aqui para cada entrevistado. E a revelação dos insights. Tá? Posteriormente, o quadro de oportunidade, tudo isso tem explicado lá, tá, gente? Então, fiz isso, eu finalizei
a próxima fase, essa fase, né? Que é a nossa terceira fase. Então, observa aqui que ele traz o que ele pensa, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele faz. Ah, que não é para eu entender melhor isso. Eu posso puxar o exemplo, tá? Carregar aqui o exemplo e ver um modelo. Tá? Assim, ver o preenchimento do exemplo a partir da proposta inicial que eu construí para a região, tá? Lá para os nossos alunos. Tá? Então, posso salvar da mesma forma que os outros. Quarta fase é a fase de ideação. Aqui eu vou gerar 10 ideias. A partir dessas 10 ideias, eu vou escolher três que eu vou trabalhar na matriz de priorização. Tá? A matriz de priorização, eu vou identificar os critérios. Para cada critério, eu tenho peso. Tá? Então, se eu tenho lá a ideia, vamos dar um exemplo aqui, teste 1, observa que ele já vai preenchendo, teste 2, teste 3. Tá? Então, critério. Aí eu vou descrever aqui que é o meu critério. B, C. Tá? E aqui eu trabalho com peso. Né? Posso trabalhar de 1 a 10. Então, aqui tem o 5, aqui o 3 e aqui o 2. A partir do momento que eu vou atribuindo notas de 1 a 10, ele vai preenchendo para mim. Tá? É importante que se entenda como é, qual o cálculo. Eu vou trabalhar o peso, vou fazer para cada um, né? O peso do critério A, tá? 5 vezes 10, mais 8, 3 vezes 8, mais 2 vezes 5, por exemplo. Tá? E aí eu somo e divido por 3. Esse é o cálculo. Tá? Isso é para vocês entenderem a fórmula. Aqui ele faz tudo para vocês. O Canvas de valor, preenchimento. Fechamos a quarta fase. Vamos dar um exemplo aqui. Limpei, tá? Preenchi o carregamento. Está aí também um exemplo construído. Quinta fase, prototipação. Vou liberar aqui. Na quinta fase. Ô, Patrícia, você está aí? Coisa boa. Nós Oi, temos Ricardo. as ferramentas utilizadas, o link do protótipo que vocês vão gerar, né? E aí, como eu falei, né, ele pode ser pelo. A gente pode utilizar N ferramentas, tá? Aqui, Patrícia vai estar falando das marcas relacionadas, link de marca, marca ideal e análise marca ideal a partir dessas perguntas norteadoras. Ah, Knaip, eu quero um exemplo. Aqui um exemplo que foi construído, tá? Então, esse é o design sim, que eu estou passando de forma rápida, que aí depois a Patrícia vai estar falando para vocês. Knaip e o Mix Model Canvas. Eu venho aqui no Canvas, eu tenho a explicação do que é o Canvas e eu vou construir o meu Mix Model Canvas. Tá? Preencho aqui equipe, defino o problema, segmentos, segmento de cliente, relacionamento com cliente, proposta de valor, solução, parceiro-chave, recurso-chave, canais de comunicação, estrutura de custo, fonte de receita, os KPIs, né, os nossos indicadores e as vantagens. Gero um PDF e disponibilizo também. Então, rapidamente, o que eu fiz? Eu mostrei para vocês como vocês o que vocês vão ter de avaliação, tá? Mostrei os templates existentes para vocês construírem, coloquei na nossa o conteúdo, né? Com todas as explicações disso aí. Então, tem lá um podcast em algum momento, link para a ferramenta, todo o conteúdo está ali. E nas nossas aulas, nos nossos diálogos aqui, a gente vai tirando as dúvidas. É importante, e aí, como eu falei lá no início, né, não sei nem se a Patrícia tinha chegado, que a gente vai estar trazendo um palestrante para trabalhar essas dores com eles, com os problemas,
Tá? Então, é interessante e primordial que a gente vá construindo gradativamente isso aí, tá? Para que a gente consiga fazer essas mentorias a partir das fases do design thinking. Senão vai ter um grupo que vai estar na fase um, outro grupo na 2, outro na 3, outro na 4, outro lá no protótipo. Ah, Knaip, eu estou com dúvida no Figma. Eu vi o vídeo de 2 horas da Fernanda, tá? E estou com dúvida nisso aqui. Tá? Então, é importante que a gente trabalhe em conjunto para que a coisa flua, tá certo? Então, eu fiz uma breve fala, tá? Aí de meia hora. Agora eu passo para a Patrícia e a gente vai conversando aqui. Tá bom, Patrícia? Beleza. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, Sim, boa beleza. noite. Então, boa noite para todos. Eu sou a professora Patrícia Ferreira, que junto com o Knaip, a gente está aqui com duas disciplinas em uma, né, Knaip? E eu Isso. também cuido de um dos tópicos especiais, onde a gente discute propriedade intelectual e gestão da inovação. E qual foi o motivo da gente fazer essa colaboração, né? Essa colaboração entre as duas disciplinas. A propriedade intelectual é um ramo que se interage muito com o mercado hoje das empresas e com o que a gente propõe no estudo de negócios. Então, para a gente tentar trazer algo bem mais alinhado ao mercado, a gente trouxe nessa questão da propriedade intelectual uma discussão do que a gente quer mostrar junto do exercício do design thinking para uma solução ou processo, tentando trazer uma coisa mais na prática, né? Tentando alinhar como que isso casa no design thinking de uma solução. Não sei se alguém já ouviu falar ou já conheceu alguma coisa sobre propriedade intelectual, mas está nas nossas vidas o tempo todo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos básicos da propriedade intelectual, e aí vocês vão ver comigo e também na plataforma da minha disciplina vários conceitos básicos, e aí a gente vai discutir desde o início o que que é a propriedade intelectual, o seu arcabouço, e também falar sobre alguns casos importantes. Então, a gente vai falar sobre marcas, patente, desenho industrial, software, que são ativos intangíveis importantes para os modelos de negócio. E muitos de vocês podem pensar soluções que vão envolver um ou mais tipos de propriedade intelectual. Então, a ideia da minha disciplina é discutir isso, mas sob um olhar da gestão. Por isso que também a propriedade intelectual ela precisa ser pensada como gestão estratégica da propriedade junto ao que é o modelo de negócio, porque faz mais sentido. Então, no design thinking, na fase final, na última fase da prototipação, quando vocês tiverem já pensado a solução, tiverem elaborado as suas entrevistas, uma coisa que vai surgir é um pouco do que a gente vai estar induzindo, que é a discussão mesmo na solução da impacto da propriedade intelectual. E como são várias, a gente optou por fazer uma discussão mais aprofundada sobre marcas. Seja a marca que comunica com o cliente a perspectiva de uma startup, ou a marca, o nome que se comunica com um produto ou uma solução tecnológica. E a gente vai discutir um pouco esse universo da marca a partir do que a gente vai ter de conceitos básicos, mas vamos ver também algumas coisas a mais, como, por exemplo, como que um estudo estratégico de marca permite que a gente faça uma análise de mercado e de concorrentes. E como que a marca ela tem que ser interessante no momento em que eu tenho que comunicar ao cliente como é a estratégia do negócio. Então, a gente vai discutir a marca e ver a diferença da marca como ativo de propriedade e o valor dela para empresas. E vamos discutir a diferença disso do que é registro, por exemplo, de domínio de internet, que não tem nada a ver com propriedade intelectual, mas que também faz parte da estratégia do negócio. Então, a gente vai discutir isso como um exemplo. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que na discussão do bojo de tecnologia,
nós percebemos que muitas das soluções vêm surgindo sempre com perspectivas de aplicativos, softwares, seja plataformas, aplicativos, sites, que são muitos desses casos, softwares que hoje estão embarcados aí na internet de diversas formas. E aí é onde o Ricardo trouxe, a gente vai trazer um especialista, provavelmente na próxima aula, no dia 21 ou 28, eu vou confirmar ainda o horário desse professor, o Douglas. Ele é de uma empresa chamada CryptoHub, ele vai vir fazer uma palestra para a gente, justamente para falar do arcabouço por trás dessas novas tecnologias que estão surgindo. Por exemplo, a Web3, a blockchain, o que são os criptoativos que estão muito em moda, inteligência artificial, para a gente ver um pouquinho além do que é site e aplicativo, né? Como seriam essas tecnologias, o que elas são, a diferença delas. É uma questão de mostrar, porque muitas soluções estão indo também na busca dessas novas fronteiras. Então, ele vai dar uma palhinha para a gente. O Douglas é de uma empresa, a CryptoHub, que trabalha com educação nesse mercado de criptoativos, e vai dar para a gente entender um pouquinho mais do que é a perspectiva agora desses ativos, com valor agregado. E não estão, né? Se vocês, a gente vai ver nas nossos encontros, a internet mudou muito. A lei brasileira de propriedade intelectual, ela é final dos anos 90, né? Então, a internet vem mudando a forma da gente trabalhar os modelos de negócio e a gente entende isso como um ponto base para vocês, quando forem pensar as soluções, incrementarem nos seus protótipos coisas que possam agregar valor e que realmente sejam consideradas inovação, para o mercado. E aí a gente vai discutir muito esse conceito de inovação, né? Tem muita coisa que hoje é pensada como inovação e não é mais, né? A gente vai discutir muito esse olhar, mas vai estar também tudo que eu vou estar abordando na disciplina vão ter aulas lá na plataforma. Eu vou deixar a partir da outra semana, na semana que vem, a gente já vai estar com a plataforma com as aulas atualizadas. Vou dar uns upgrades nas aulas que eu já tinha, mas algumas são básicas que já vão estar lá, para vocês terem ali uma ideia geral da propriedade intelectual. Mas nessa aula, na próxima aula do dia 21 e do dia 28, vocês vão estar comigo, né? Sendo que o dia 21 a gente vai ter essa base, né, da CryptoHub, 21 ou 28 eu ainda vou confirmar com ele realmente direitinho, mas nós vamos discutir conceitos básicos, tá? Como o Knaip mostrou, nós vamos ter encontros para tirar dúvidas também, vamos estar acompanhando vocês com os projetos, vamos estar junto de vocês aí para tirar as dúvidas e irmos crescendo o projeto de vocês. É muito importante que vocês vejam as aulas que estarão na plataforma, vejam todo o material que a gente vai disponibilizar para realmente trazer as dúvidas para cá, para a gente discutir juntos, né? Como o Knaip já mostrou, o Design Thinking, o Knaip fez um trabalho muito legal de já estar ali pronto para preencher, né, Knaip? Tá assim, muito, já trazendo inovações aqui para o curso, né? A gente já está com essa inovação de estar trazendo também tudo já com exemplos. Aproveitem o exemplo, mas não fiquem achando de deixar tudo para cima da hora, não. Venham conversar com a gente, porque na hora que vocês verem os exemplos, eles vão dar alguns insights, mas com as aulas, outros insights vão vir. E quando vocês elaboram os projetos, no próprio grupo, outras questões aparecem. Mas eu queria deixar bem claro que a gente vai passar o conteúdo através da prática. Vocês vão ter que meter a mão na massa e, à medida que forem tirando as dúvidas, os conteúdos vão ficando mais claros e numa construção mais viável ali. Porque o legal de construirmos um projeto juntos, pensando uma solução para uma dor, é a gente estar fazendo o exercício do design thinking numa perspectiva aqui simulada, óbvio, né? Porque a gente está numa disciplina,
mas tentando colocar vocês no desafio de fazer um time, um trabalho de equipe, e aí a gente quer levar vocês para desenvolver a solução pensando no mercado. Por isso a solução e a startup caminham juntas. Nós queremos que vocês, através da dor e da solução pensada, possam levar essa solução sob um ponto de vista de mercado, através da criação de uma startup fictícia, né? Mas que pode trazer elementos que, ao longo do curso, venha a ser talvez uma perspectiva, e a gente já teve alguns casos, né, que realmente viraram negócios, né? E nessa experimentação, a gente quer que vocês vivenciem as dores e os bônus e ônus, né, de trabalhar nessas equipes que você já vem construindo, de pensar, mas agora trazendo elementos um pouco mais a fundo sobre o que seria construir uma startup a partir de uma dor e um problema bem estudado, mas existe uma diferença entre criar uma tecnologia e criar uma startup. E é esse limite que a gente precisa discutir. Eu posso desenvolver uma solução em blockchain para uma dor? Posso desenvolver um aplicativo para uma dor? Sim, isso é tecnologia, é uma ferramenta. Agora, essa tecnologia, essa ferramenta, para resolver essa dor, dentro de um modelo de negócio, é algo muito mais amplo, porque os negócios não são baseados somente na tecnologia, né? A gente quer que vocês vejam isso num escopo maior, porque para além da dor de uma pessoa, por isso o Knipe traz matriz PUG, faz um design thinking de imersão com pessoas e com personas, porque a gente imagina que isso gera realmente insights para um modelo de negócio de empresa, né? Então a gente quer provocar vocês é que vão fazer toda a construção. A gente vai estar aqui dando apoio, e esses elementos que eu vou trazer da minha disciplina, que é a propriedade intelectual, é porque a propriedade intelectual, ela agrega valor de mercado para uma empresa. A gente vai falar da marca, mas a gente vai falar da patente, vai falar do software, vamos discutir alguns insights, e eu vou mostrar para vocês os cuidados que tem que ter durante o processo de construção. Porque a solução é ótima, mas se você não protege a sua solução num bom modelo de negócio, você não vai saber se relacionar com o mercado de concorrência, você não vai saber se relacionar com os seus parceiros, com os seus fornecedores ou com o seu mercado de uma forma geral. No Brasil, a gente tem vários casos de negócios que faliram por conta de roubo de propriedade intelectual. Roubo, cópia, enfim. E é onde a gente precisa também capacitar hoje as pessoas para ter esse olhar, para criar uma estratégia. Então, esse é um ponto, e aí eu justifico aqui a parceria com o Knipe. Eu vou trazer conceitos básicos, mas complementares para provocar vocês no intuito de criar modelos de negócio mais alinhados com o mercado, né? Mais alinhados com a vida, né? Com os desafios gerais. E por fim, o que que a gente espera? E aí eu vou falar sobre avaliação. A minha disciplina e a do Knipe são duas disciplinas que a gente está aqui botando num desafio combinado, né? A minha disciplina, ela vai ter a nota da fase 5 da prototipação, que eu faço a parte das marcas, que aí vocês vão ter comigo as dúvidas para completar a fase 5, mas eu vou fazer também, não sei se você já comentou, Knipe, do nosso seminário, você já passou a avaliação? Então, beleza. Você está com o microfone fechado, você já falou, né? Então, gente, lá no nosso seminário, que a gente, ao final, a gente gosta de colocar vocês assim, na situação de apresentação mesmo, né, do trabalho acadêmico, eu vou lançar algumas perguntas durante o seminário com critérios que eu vou apresentar para vocês até o dia 28, né, que são perguntas. Eu vou deixar algumas perguntas que são direcionadas para a questão da estratégia de negócio envolvendo a propriedade intelectual. Então, eu vou fazer essas perguntas e é lá no seminário
Eu vou pedir para vocês fazerem a reflexão, porque elas só conseguem ser respondidas quando vocês chegarem ao final do Design Thinking. Quando fecharem todo o trabalho do Design Thinking e construírem tudo, é que essas perguntas vão fazer sentido, que é justamente a estratégia. Qual é a estratégia de negócio que você tem e quais os cuidados de propriedade intelectual que você tem que juntar, né, acoplar com o seu modelo de negócio. Essa pergunta só vai fazer sentido quando vocês fecharem o Design Thinking. Tá? Então, eu vou passar para vocês essas perguntas no dia 28, para vocês terem as perguntas para vocês estarem em mente, que eu só vou fazê-las mesmo no seminário ao final. Então, a minha nota vai ser a nota da fase 5 do Design Thinking da fase 5 de prototipagem, com a nota do seminário, a apresentação do seminário e essas perguntas. Nós teremos aqui, né? São 13 grupos, se eu não me engano, né? Que a gente recebeu. E o interessante para nós, né, é conhecer muito a fundo cada projeto de vocês. Conhecer o que que vocês estão pensando, quais são os grupos, como vocês estão se alinhando, né? É muito importante a gente entender dessa parte para a gente ir acompanhando desde o início. E eu queria deixar assim aberto também, se vocês tiverem alguma dúvida, se podem contar com a gente também. E eu estou muito animada aqui nessa turma desse novo desafio, né? É muito importante que vocês tirem dúvidas, que vocês venham para as nossas aulas presenciais, né? Nossas aulas síncronas aqui na plataforma, nos dias que foram marcados. Não sei se o Knaip já passou todas as datas, Knaip. A gente já passou as datas para a galera? Bom, as datas, elas estão lá no No plano, né? plano da disciplina que eu passei rapidamente aqui também. Patrícia, só uma questão que é importante a gente alinhar aqui. São 13, foram 13, né? Mas é importante que a gente faça tem uma compreensão que não dá para a gente ter mais grupo de equipe, né? É, isso é muito Tá? importante. Então a gente precisa ter uma construção com no mínimo uns 5 componentes aí por grupo, 4 a 5, para que a gente consiga desenvolver esses trabalhos. Até pela quantidade de conteúdo, né, e a construção que tem que ser feita. Então, se a gente pensar aí em um grupo de 5, tá, eu posso, dentro do meu grupo, fazer uma distribuição de, até para que a construção ela fique mais rica, né? Porque imagine aí um em cada canto do Brasil fazendo uma entrevista, né? Individual, sim, individual, olho no olho, trazendo a percepção da sua região para aquele problema. É algo muito bacana. Tá? Então dá para se fazer uma distribuição, uma pergunta para cada um. Tá? Cada um fica como responsável entrevistar um. Ah, o grupo escolheu. Tá, Knaip, nós estamos empolgados, queremos trabalhar com 10, 20. Tudo bem, divide 10, 20 por 5. Tá? Então, por isso a gente precisa ter uma construção de forma que esses grupos tenham aí uma distribuição próximo de 4, 5. Tá? Menos do que isso não dá para fazer. Tá? E uma outra questão, né? Entender que a gente está trabalhando aqui gestão de projetos, tá? E se a gente voltar na nossa fala lá atrás, a grande dificuldade, ou dificuldade não, eu vejo como o maior desafio gerir pessoas, tá? É. Eu posso pegar o guia PMBOK e botar debaixo do braço, ou decorar todo o guia e o dia a dia. Na hora que eu tiver que aplicar. Então, é um exercício. Trabalhar em grupo é um exercício. E a gente precisa de ter essa definição. Tá? Então, daqueles 13 grupos, a gente vai ter que ter aí uma redução. E uma outra coisa, né? Só para. Que naipe a gente tem que fazer um trabalho novo? Não. Vocês podem
utilizar a base do que foi feito. Tá? Agora, a proposta, ela precisa ser uma proposta inovadora. Então, vocês vão identificar para aquele problema que vocês conceberam e criaram lá as etapas de gerenciamento de projeto, vocês vão construir a solução a partir dali. Né? E aí, até respondendo, acho que foi o Rafael que colocou lá, a partir do design thinking, se a gente pegar para ver no exemplo que está no modelo, tá? A gente trouxe um problema do mundo real, que é a falta de energia elétrica. Engenheiro Paulo Chon tem, Miguel Pereira, tá? Então eles partiram desse problema e foram caminhando as etapas do design thinking e lá no final eles prototipam uma solução tecnológica. Tá? Então é isso que nós esperamos aqui. E é muito similar ao que vocês planejaram, né? Porque todos apresentaram soluções tecnológicas, tá? Projetos para soluções tecnológicas, tá certo? Então a gente precisa redesenhar esses grupos, né? Quem estava sozinho, quem estava com dois, três, precisa se juntar. Então é importante até que quem estiver presente aqui, né? Coloca aqui a mensagem no chat, ó, eu estou sozinho, o meu grupo foi eu e mais dois. De repente a gente começa a juntar essa equipe. E uma coisa, gente, que é, eu trago muito essa questão do desafio, tá? Ah, eu vou ter que trabalhar com quem eu não conheço, pelo amor de Deus. Vocês, quando entraram na pós, a grande maioria não se conhecia, tá? E se a gente pegar aí o relato do, do, dos trabalhos do semestre passado, a partir dos trabalhos em grupo, vocês começaram a se conhecer, mas provavelmente nunca viu o outro pessoalmente. Tá? Então, eu acho que o sucesso do EAD, tá, está nessa construção, de vocês poderem trabalhar de forma remota a construção de projetos, de soluções tecnológicas. Tá bom? Ricardo, Diga. assim, só complementando um pouco a importância de fazer o grupo e de vocês conseguirem conversar entre vocês, mas ao mesmo tempo pensar que a gestão da equipe é um segredo de sucesso também. Vocês vão trocar experiências entre o grupo e vão precisar também otimizar o tempo de vocês, dividindo tarefas, somando tarefas e ao mesmo tempo buscando integrar as suas habilidades, vendo o que cada um é bom, o que cada um tem de condição. Naturalmente surge um ou dois líderes, o que ajuda muito também. Líderes que sejam comunicativos, que podem vir. Então, quando não consegue vir o grupo todo para os nossos encontros, vem pelo menos o líder que possa passar todas as reuniões, vocês se encontrarem, né, e trabalharem como um time, entendendo isso aqui como se fosse um hackathon, né, um ideathon, um hackathon, um desafio. Vocês têm um prazo para cumprir com o desafio e a tecnologia, ela é importante, mas vocês precisam ver as aulas porque quando a gente fala de mercado, a tecnologia é só a pontinha do iceberg. O que importa mesmo é a gestão do negócio. Porque se você sabe fazer a gestão do negócio, aí o negócio tem muito mais como dar certo do que só a tecnologia. Entender que a gente inovar mesmo é o negócio realmente impactar. Por isso que a questão de mão na massa e usar o design thinking, porque às vezes a gente tem o nosso olhar de impacto e a gente precisa aprender a olhar pelo olhar do outro para realmente a gente ver se a solução teria um impacto, se ela seria prototipável e assim tivesse condição. Então, assim, só complementando isso, Ricardo, para a gente, por isso que também a gente vai trazer o Douglas para falar de tecnologias novas que estão chegando aí fortemente no mercado e entender o que que isso quer dizer com esses novos desafios que a gente vai encontrar, né? Porque não é um negócio assim trivial. Não é como abrir uma padaria. Quando a gente fala assim, um negócio inovador, uma tecnologia inovadora, a palavra está caindo
em desuso, né? Porque todo mundo usa a palavra inovação, mas não é bem isso. Quando você realmente inova, não é só ganhar, fazer nota fiscal, mas é você realmente inovar, é trazer algo que as pessoas precisam. Mas nesse ponto que a gente vai estar discutindo na disciplina, eu vou trazer vários conceitos de inovação, o que é considerado inovação tecnológica, mas também inovação em modelo de negócio, inovação social, inovação incremental. Tem vários conceitos de inovação e vocês podem se identificar com um ou mais desses conceitos. Não é ficar pensando só em tecnologia, tecnologia, tecnologia. Porque não adianta eu ter um bom software, eu tenho uma boa, se eu não souber como botar isso num bom modelo de negócio que realmente cure, que realmente traga para aquela dor encontrada uma solução viável, né? E que seja uma solução escalável, né, Ricardo? Que é o outro ponto que a gente discute, é a escalabilidade da solução. Se ela for uma coisa que eu faça e morra na praia, também vocês têm que ter esse exercício. Acho que Gabriel tinha levantado a mão. Não sei se Gabriel desistiu. Teria alguma questão? Vocês podem perguntar, tá, pessoal? A gente está aqui também para trocar ideias. Se ficou claro também, por favor, deixem aí para gente. Se está claro até agora o nosso andamento da disciplina. Tony, diga, Tony. Tony levantou a mão. Tem o Tony está com o microfone aberto, pode falar. E depois o Alan parado. Tony? Bom, acho que ele está com algum problema na fala lá, o microfone dele está aberto. Alan Parada, teu microfone está fechado, pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal, colegas aí. Minha pergunta é bem, bem simples. É só porque a gente, na ementa, está falando lá sobre o mínimo de pessoas para cada grupo, mas na ementa estava dizendo ali tentar deliberar 10 alunos e tudo mais. É só para confirmar se tem máximo, qual o número máximo de pessoas no grupo e deixar isso registrado para todo mundo. Ah, tá. Bom, acho que a gente pode trabalhar com grupos de mínimo 4 e o máximo 5. O que que você acha, Patrícia? Concordo. Tá? Porque aí vai forçar até uma redistribuição. Depois eu até incluo isso lá no planejamento. Até para Máximo de vocês verem que é 5, melhor. É. Mínimo 4, máximo 5. tá? O meu grupo a gente tinha a ideia de continuar como grupo, a gente estava em 8. Existe Então essa divide em 2 e possibilidade de 4. dividir em 2, 4. A gente, a gente consegue, por exemplo, dividir o nosso produto ali e continuar trabalhando em cima dele de alguma forma, trabalhando meio que em paralelo, em atividades diferentes dentro do mesmo produto, se a gente achar que tem condições de fazer? Pode, né? Imagine, vocês Como se trabalharam, fossem squads dentro de um mesmo produto. Sim, pode. vocês trabalharam um projeto, desenvolveram o projeto e, em algum momento, foi necessário fazer uma divisão da empresa, né? Imagine isso. Passam a ser duas empresas Departamentos diferentes. diferentes. Tá? Dois departamentos. Beleza, beleza. Não Tá bom. entendam como concorrentes, parceiros. Tá? Não, Isso, trabalhando Uma squads diferentes de um mesmo construção. Tá? produto. isso. Beleza, Não há tá bom. problema nenhum, sabe? O objetivo que a gente quer é que a gente tenha com vocês um tempo para pensar mesmo o desenvolvimento. Mesmo que você parta, né, de uma mesma dor ou de um mesmo início, vocês vão ver que às vezes
quando vocês fazem as entrevistas, tanta coisa aparece, né, Ricardo? Na matriz, quando você vai lá colocar a matriz, você vai ver qual a solução que mais é ranqueada e adequada àquela solução. Vocês vão treinar muito isso no brainstorm, né? Porque o que que é a matriz lá de Pug, né? Que o Knaip mostrou. A partir daquelas interpretações de tudo que você faz, você vai buscar soluções que atendam a dor e você tem que ranqueá-las. Como é que você faz isso? Discutindo no seu grupo, entendendo bem do seu cliente. E aí você mesmo, empiricamente, né, no momento em que vocês já estão aí no final do curso, já estudaram bastante, já viram muita bagagem durante as disciplinas, vocês vão ser pessoas que vão poder qualificar aquilo que é prioridade, o que não é prioridade. E às vezes tem várias soluções para o mesmo problema, mas você É, não pode fazer todas. na realidade, assim, ao longo da jornada, né, vocês vão cair lá na fase 4, vocês vão chegar a uma proposta de 10 ideias. Dessas 10, no brainstorm, vocês vão escolher 3. Dessas 3, vocês vão utilizar a matriz de priorização, que é a matriz PUG. E aí vocês trazem as variáveis, né, e trazem um ranqueamento de peso. A partir dali você tem uma resposta. Ó, a solução que teve, sim, aí é matemática, né? Que Maior aponta para peso. uma solução mais próxima para esse problema, é isso, tá? Não, e veja o exercício, né? Quando você bota um peso e quando você avalia, é subjetivo, mas você tem que olhar isso do ponto de vista do teu negócio. O que que é mais viável, atinge melhor aquela dor e eu consigo realmente resolver o problema. Ela acaba tendo um peso maior, então começa a ter um grau de importância maior, mas você vai ver que às vezes ela não é sustentável, ela não é. Então, aquela questão dos critérios vai ter que ser muito no feeling de gestão, entendeu? Porque nem toda boa solução ela é viável. Então, você não pode dizer, ela é muito boa, beleza, mas não tem viabilidade econômica, não é, isso daí não atende a tudo que eu preciso. Então, quando o brainstorm vem, é por isso que é uma caminhada, a gente está com vocês numa jornada, porque vocês mesmos vão poder qualificar, e aí daquele monte de solução, você vai jogar um monte fora, vai escolher aquelas que têm mais impacto, e muitas vezes só vai poder atacar em uma, né? Então, o que que é legal? De repente, no grupo, você poder atacar um grupo uma e no outro grupo a outra. E aí vocês vão para caminhos naturalmente, né? Vai fazendo assim, cada uma vai. E é isso que é legal, assim, do embasamento, né? Da Na, correlação entre o brainstorm e o começo do projeto. assim, na realidade, o que que vai acontecer, né? Vocês tinham um projeto em mente, né, de uma solução. Você pega aquela solução, parte da existência de um problema, né? Ah, é o mesmo, tá bom. Só que cada grupo agora vai ter que me apresentar 10 problemas a partir daquilo ali. Lá no final, quando os grupos apresentarem, vocês vão olhar e falar assim: caramba, por que que a gente não pensou nisso? Né? É, Então, é, acontece demais, né, Ricardo? quem sabe lá na frente a gente não junte, tá? Terminou a disciplina, a gente não junte esses dois grupos, vamos fazer assim, pessoal, vamos constituir aqui uma startup para a gente começar a transformar essa ideia, né, essa solução em algo viável e escalável para a gente alocar no mercado, e aí vocês girem para a incubadora para a gente estar trazendo esse apoio, né? Então, é uma das propostas também, esse incentivo a possíveis negócios que podem ser gerados dentro da pós. Beleza. Já teve caso, né, Patrícia? Já tivemos. Acho que o Rafael levantou a mão, acho que o Tem o Rafael e o Rafael. Tony. Diga, Rafael. Boa noite aí a todos aí. Professores, é o seguinte, questão aí no número de pessoas na equipe. No meu caso, eu tenho 6 pessoas contando comigo, né?
Você falou que tem um mínimo aí, né? De 4. Isso, mínimo 4, máximo 5. A gente está Então, trazendo um problema para vocês resolverem, tá? E isso é bom, né? Isso é gestão. Ó, a minha equipe precisa ser enxugada e a gente precisa formar uma nova equipe para gerir projetos que tem 2 pessoas hoje disponíveis, que é a Cidiane e o Luiz, tá? E vão surgir mais, tá? Então, como vocês vão gerir isso, faz parte do exercício, tá? A todo momento a gente está buscando vocês se exercitarem, né? E algo que lá no mundo real isso acontece. Não acontece uma equipe, por algum motivo, ter que ser reduzida, tá? Ampliada acontece também, mas reduzir é muito normal isso, né? E o que vocês, como gestores, vão fazer? Tá? É compreender uma necessidade do mercado e fazer essa distribuição. E vamos em frente. É um novo desafio, uma nova equipe, tá? E vai dar tudo certo. Tenho certeza que no final todo mundo vai ganhar muito com isso. É um desafio mesmo, né, Rafael? Eu sei que é, mas assim, o objetivo é exatamente esse, é exercitar como no mundo real. E E a tirar ideia é um que pouco vocês vocês parem. da zona de conforto, né? Trabalhar a mesma equipe é maravilhoso. Tá? porque a minha equipe já foi até renovada, né? Com essa virada do semestre aí, foi renovada, né? Aí entrou um pessoal aí também, e ficamos. E eu optei por ficar com 6 pessoas aí, mais enxuta, uma coisa mais enxuta, né? Mas Então, aí agora a vamos ver gente vai o que vai enxugar um pouquinho acontecer. mais. Alguém vai ter Ou que ser 4 demitido. ou 5, né? Aí, Tá bom. tá A Obrigado. bom? turma tem quantos hoje na turma? Oi? Quantos que a gente tem na turma, cara? Deixa eu abrir aqui. Vamos Geralmente siga nossas que turmas eu. são altas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem turmas grandes, costumamos ter de 70 a 80 Não, você tem pessoas. 90, Patrícia. Ah, Olha aqui. 90. A gente fazia, se a gente fosse bonzinho conosco, né, Ricardo? A gente estava fazendo um grupo de 10. É porque a gente quer realmente botar vocês em grupos menores, né? E fazer com que vocês. Então, mesmo a questão que eu já tinha falado antes, né? Mesmo que o grupo se redistribua, os 95. temas podem. Ó, 95. Para a gente fechar todas as notas de vocês e avaliar tudo. Então, assim, se 95 pessoas, né? Nós dividirmos aí entre 5, cada grupo com 5, se vocês pegarem essa proposta que a gente está dando aqui, nós vamos ficar 19 grupos, né? Só que 19 grupos, até para a gente conversar. Imagina isso numa questão de apresentação, de seminários, né? De discussão, viu, Ricardo? A gente ter mais de um dia de seminário para a gente Eu acho que a poder. gente pode colocar aí, Patrícia. Vamos fazer um. Se a gente tem aí 95, São 19 grupos de 5 pessoas. vamos. Rafael foi salvo pela calculadora, hein? É, Se eu tenho 95, a gente vai ter 19 grupos com 5, né? 95 por 8 dá 11 grupos, mais ou menos. Então, se a gente aumentar aí para 7 a 8, Patrícia, dá, melhora, né? Eu estou pensando até na questão da apresentação. É, porque essa é uma questão nossa, né? Eu falo assim, dá 19, mas num dia só acho muita gente. A gente teria É, que dividir. Eu gosto da ideia dos 5 ou 6 no máximo. mas até dentro do evento lá inviabiliza, Patrícia. É muita coisa. Tá? Eu acho que pode ser 8, 8, mínimo 8, máximo 9. Melhora para todo mundo, né? Aí Pode sim, ser aí assim, ninguém vai ser Patrícia? demitido, não. Hã? Olha Fiquei só, feliz. o cenário Abri a mudou, câmera para mostrar agora a até o gente tem que sorriso, hein? contratar a gente, olha só.
Abri a câmera para mostrar um sorriso aqui, ó, de felicidade. Em nome de todo o grupo conectados, a ideia foi bem Mínimo aceita. 8 e máximo 9. Então vamos nessa, né? Gabriel, você levantou a mão? Sim, boa noite, Patrícia, boa noite, Ricardo. Sim. Eu tinha levantado a mão, eu ia fazer a pergunta se houvesse a divisão, mas 8 eu acho um número interessante, até porque o meu grupo está com 8 pessoas e a gente tem dividido muito bem as tarefas ali. Então está tudo tranquilo, mas se tivesse a divisão, a minha pergunta era se só na disciplina empreendedorismo ou em todas daqui para frente, né? Até porque tem uma disciplina que o nosso grupo já começou a atuar com 8 pessoas e nós já estamos ali trabalhando, distribuindo tarefas, mas não tem problema se tivesse a divisão, né? Tá? Então, se vão manter 8, estou super feliz também. Eu acho que fechou. Mais um depoimento aí que facilita. E Alan, Gabriel já estão dizendo que fica mais viável aí, né? Acho Exatamente. que todo mundo está de acordo, pessoal, que eu acho que fica bom então para todo mundo. Beleza. Bom, nós estávamos falando isso porque na última turma a gente teve, acho que foi 85, não foi, Knaip? Acho que foi Não, 85, eu mais ou estava fazendo menos. a conta dos Era 13 95. grupos, mas, sim, grupos com 4 ou 5, a gente teria lá um número muito grande, né? E o que eu vejo de dificuldade é a gente conseguir dar atenção a todos os grupos, tá? É. Se a gente consegue diminuir aí para de 9 a 10 grupos, facilita até a gente estar apoiando, tá? Uhum. Mas eu queria ver, né, em algum momento essa redução para teste, né, para vocês É. exercitarem isso aí, de ter que tirar alguém, tirar através de um diálogo. Olha só, gente, vamos dividir aqui, vamos ver, tá? O Eu acho nosso que a gente diário fez com consegue. que o O diário negócio ficamos tivesse um assim. estímulo e a gente precisou aumentar o número de profissionais na equipe. Tá? Então fica aí o desafio, tá? Com Com 8 grupos mínimo de, 8, máximo 9. para quem chegou agora, né? Um grupo de 8 pessoas a 9 no máximo, de 8 a 9 pessoas por grupo. A Cidiane levantou a mão. Você quer falar, Cidiane? Consegue falar, Cidiane? Não? Acho que o microfone também não está conseguindo falar. Pode escrever no chat, tá, pessoal? Que a gente está vendo também. Se ficar mais fácil, bota aqui no chat que a gente lê. Acho que fica bem assim. Aí vamos ficar com 11 grupos, tá? Vamos ficar em torno de 11 grupos. Viu, Cidiane? Se quiser escrever aqui, o Tony, né? Tony também tinha uma pergunta, pode escrever no chat, que a gente dá uma lida aqui para todo mundo. Nossa ideia era tirar mesmo dúvidas de vocês, a gente bater aqui juntos. Eu e o Knaip somos bem flexíveis, até a ideia mesmo de fazer uma mega gestão aqui, né? Fazer uma gestão de disciplinas. Por isso é que nós optamos também em fazer as duas disciplinas em conjunto, para nós ampliarmos a capacidade de troca com vocês dentro dessa mão na massa, né? Vocês já estão acostumados vindo aí de outras disciplinas a esse trabalho em equipe. Parte disso é parte da formação da pós-graduação. Trabalhar em equipes, cumprir prazos, resolver problemas e trabalhar os grupos é nessa imersão. O que a gente vai trazer de diferente é um pouco essa visão mesmo de fino trato aí no modelo de negócio a partir do design thinking e buscando trabalhar com vocês o desafio de inovar pensando em estratégias de negócio.
Cidiane, você consegue falar? Você está com a mão levantada? Só enquanto a Cidiane Pode não falar. fala, Pode falar. essa questão desse questionário aí com relação ao design thinking, né, para levantar as informações, isso também vai ser fictício, professor ou professora? Ou a gente vai ter que buscar um caso real disso? Boa pergunta. Não, Aqui vamos lá. o fictício é em parte totalmente real. O Fala, Ricardo. fictício, você não vai. Sim, vamos lá. Você identificou um problema do mundo real. Claro que vocês vão pensar para facilitar, né? Você vai pensar no projeto que vocês desenvolveram no período passado. Olha para aquilo ali, enxerga 10 problemas ali em cima e parte daquilo ali. A lista dos 10 problemas, eles podem surgir a partir do que vocês já desenvolveram. E aí, vamos embora construir. Entrevista tem que ser efetivo. Quem tem essa dor tem que entrevistar, tá? Conseguiu entender? Vamos pensar aqui um desafio. Quem gostaria de dar o exemplo aí do seu grupo? Um de vocês pode dar um exemplo do trabalho que o grupo vem desenvolvendo? O seu tema central? Nádia, você pode falar? Pode tirar a dúvida, pode vir falar. Na verdade, era uma dúvida. Sim, Quando pode falar. eu posso ter me equivocado aqui no entendimento, mas eu tive a impressão de que o professor falou que a gente ia fazer as nossas questões, os nossos porquês, baseado já no que a gente trabalhou anteriormente. Então, quer dizer que, obrigatoriamente, está relacionado a gente pensar em questões relacionadas ao projeto que a gente fez anteriormente, na outra disciplina. Ou pode ser uma coisa diferente? Se você quiser. Se o grupo optar por trabalhar em cima do que já se planejou, né? Ok, quero começar do zero. Também. Vamos começar do zero. Só atentem para os prazos, né? O que a gente quer falar com isso? Só para te responder, né? Assim, só para te... Oi? Tá me ouvindo, Nath? Estou ouvindo. Então, só para a gente entender, o objetivo da gente ganhar tempo na disciplina é justamente a gente pegar o que vocês já vem desenvolvendo como uma opção, porque já tem ali um contexto já construído, já analisado, e aí a gente aproveita o know-how que vem dessa construção anterior e dos grupos já montados, porque a gente já com os grupos e com o entendimento do que vocês vêm discutindo, agora a gente transforma nessa forma de visão. Então, quando entra para o design thinking, é uma outra forma de abordar aquilo que você já vem construindo, entendeu? Então, por isso que eu pedi, se puder me dar um exemplo aí, qualquer um de vocês, dá um exemplo para a gente do tema de um dos grupos, só para a gente contextualizar. Quem gostaria de falar para a gente, só para a gente contextualizar um exemplo? Eu posso dar um Pode? exemplo aqui no grupo. A gente desenvolveu a ideia de uma plataforma de gerenciamento e gestão de contratos por ferramentas de automação e inteligência artificial. Uhum. Então, olha só, É, você tem uma proposta de uma plataforma de gestão de contratos com ferramentas de IA. Então, você já pensou ali, você tem o projeto. O que a gente pega agora desse projeto? Ao fazer um design thinking, você vai entrevistar, e aí você vai pensar que grupos de pessoas seriam o meu público-alvo, as pessoas que eu teria que comprariam esse material, que fariam uso disso ou teriam interesse nessa minha solução. Porque você faz a solução achando do seu ponto de vista. Quando você vai para o mercado, você vai ver, pode ser um cliente direto, pode ser um cliente
B2B ou B2C, você pode pensar, é o consumidor direto, ou não, eu penso o mercado de empresas, mas você tem que ouvir esse outro público e fazer um mapa de empatia para criar esse persona, que seria o teu cliente direto, que faria negócio contigo. Por que esse cliente direto faria negócio contigo? O que que é a expectativa dele? Então, para você tentar desenhar a sua plataforma de gestão de contratos, ferramenta de IA, mais próximo ao que o seu cliente pagaria para te contratar ou teria interesse naquela solução. E aí é por isso que a gente discute as dores que a tua solução vai resolver, de que forma? É você pegar aquilo que você já faz ou já tem e aplicar o design thinking para aperfeiçoar seu modo de pensar aquela solução e vê-la agora como uma solução de mercado. Porque eu posso ter uma coisa mega ultra show e não vai ser viável, porque não é isso que o cliente quer. É a gente sair da caixinha, a gente acha muito do nosso ponto de vista, né, Ricardo? A gente tem uma visão muito da gente, a gente desenvolve a solução, desenvolve, e a gente acha que ela é maravilhosa. Mas a gente tem que se botar ali no exercício de ver, será que o cliente compra isso mesmo? Aí você vai botar toda a tua perspectiva agora desse persona que vai ser o teu cliente, que vai te dar um feedback daquilo que é dor real para ele. E aí A você vai ver se ideia, a sua solução. a ideia nossa, inclusive quando eu falei aqui, e eu tô conversando com um grupo aqui em paralelo, né? A gente está trocando ideia aqui na aula e tal. Foi uma coisa paralela e uma das coisas que eu sempre tive com relação ao nosso projeto é que eu acho um projeto muito bom e teoricamente viável do ponto de vista de mercado, mas Uhum, eu não sei se ele é viável financeiramente falando para ele ser vendável. Ele é um isso. projeto que ele tem uma ideia, a ideia do projeto, né, a ideia do produto, digamos assim, ele tem uma ideia clara, ele tem uma dor identificada, ele tem um direcionamento, tecnologicamente falando, é possível a gente correr atrás de desenvolver ele, mas eu não sei se ele é barato, porque a gente une coisas que existem já e tudo mais, mas tem algumas coisas que podem ser disruptivas demais, podem ser caras demais, podem ser inviáveis do ponto de vista dele ser vendável, dele virar efetivamente um produto, seja de larga escala para mercado, seja para implementar na minha empresa, no meu trabalho, de uma forma mais artesanal aqui, entende? Então, assim, tem umas coisas que a gente que eu acho que é um desafio bem legal, e por isso que fiquei tão feliz de poder continuar com o grupo, que é um desafio legal a gente tentar transformar isso, essa ideia, esse projeto, em um produto de verdade, né? Ou de mostrar que é viável ou que é possível fazer esse produto. Uma coisa que você vai descobrir, e vocês vão todos, eu vou falar isso para todo mundo, é que durante o Design Thinking vários insights aparecem. Mas a ideia da gente trazer o Douglas, ele vai discutir um pouco sobre esse cenário de mercado. O mercado da IA hoje e quem está produzindo IA, como que eles veem esses custos e como se barateou a criação de plataformas com IA. Ele fala sobre o mercado disso e fala de outros, como o mercado de cripto, mercado de blockchain. Vocês vão ver que tem outras coisas. Pensando ali em gestão de contratos, o blockchain hoje tem sido uma ferramenta muito interessante para gestão por conta da segurança da informação. Mas aí vocês vão ver que existe um universo por trás de tecnologias que hoje já estão disponíveis cada vez mais baratas, mas muita gente não sabe. E é isso que você está pensando, até na questão da sustentabilidade do custo, é pensar que a dor tem que ser o suficiente para aquela pessoa precisar dessa solução e ela realmente está disposta a pagar. Então, é na dor que a gente afina o custo-benefício. É na dor. Por isso que o entender a dor e saber o quanto essa dor impacta naquela pessoa, ou naquela organização, ou naquele mercado, você vai ter uma ideia do quanto a sua solução é realmente sustentável, vendável ou não. É nesse exercício que a gente usa o design thinking
e a gente vai para as aulas também. Tanto nos conteúdos que a gente tem, como, por exemplo, a questão da melhor estratégia. Você pode fazer estratégias escalonadas. Por isso é que o outro objetivo do curso é a gente discutir a escalabilidade. Nós vamos conversar sobre o TRL da sua solução, né? Em que nível ela está, que nível você quer chegar. Então, existem várias formas de você incrementar o negócio, torná-lo sustentável, seja com editais, fomento público, fomento privado, né, os tipos de investimento que você precisa ter. Isso é uma coisa que aparece no modo que a gente discute modelo de negócio. Então, entenda que a pedra fundamental é, se a minha dor é uma dor realmente relevante, ela vai ter impacto, é no impacto que eu vejo realmente se ela vai ter sustentabilidade ou não. E aí, vamos lá, combinar. Vocês têm que ter essa base e a gente discutir, porque não é só a tecnologia, é como a gestão disso. Você pode ter ela no estágio hoje, que você só vai ter ela num outro estágio lá na frente. Mas você já pode ganhar dinheiro aqui tendo uma boa estratégia. Por isso que a gestão, ela passa pela estratégia, tá? E a gente vai conversar isso. Mas tragam esse exemplo que você deu para mostrar como que se comunica e o trabalho em equipe é bom, porque vocês vão ser provocados a pensar e depois do design thinking, vão ter chave. É sustentável? São as perguntas que o Ricardo faz muito. É sustentável? É escalável? Eu também boto essa pilha. É sustentável? É escalável? Mas eu também tem a gente vai falar um pouco sobre contratos, transferência de tecnologia e coisas que vocês podem aplicar. Mas a Cidiane, você consegue falar agora, Cidiane? Você está com a mão levantada? Não sei se agora dá para me ouvir, professora. Dá para me Sim, ouvir? sim, Eu sim. tirei o microfone e agora estou direto no celular. Boa noite, professor Ricardo, Boa Patrícia. noite. Não, eu só queria Tudo pedir bom? ajuda para a gente entrar num grupo, porque assim, eu tive que fazer o trabalho das disciplinas de PMBOK sozinha, né? Então eu queria pedir a ajuda dos senhores para conseguir ingressar num grupo para formar um grupo. Aí está o Luiz Augusto, mas agora, como o número mínimo aumentou para 8, é mais difícil formar um grupo, né? Então eu queria pedir ajuda, porque a gente já teve uma disciplina agora recentemente que foi difícil formar um grupo para escrever um texto, entendeu? Então peço Vamos a ajuda colocar de um vocês, prazo, professor. Patrícia. Até semana Oi. que vem, todos os grupos têm que estar fechados. Já tem um grupo fechado e já registrado lá, com 8, que é o do, se eu não me engano, do Alan, do Tony, é isso? A gente ainda não registrou lá no Forms, não, porque estava esperando essa definição. Pô, já tem um Mas Isso. até registrado aqui, daqui peraí. a, É o daqui grupo a do um Tony. segundo, A gente Gianluca, registrou Larissa, já. Larissa, Isso, a gente já registrou, mesmo do Tony. Lucas, a gente Patrick, registrou daqui a pouquinho. Isabela, Tony e Marco Antônio. Já tem um grupo. Mas aí, Cidiane, nós temos o grupo de WhatsApp também, né, Ricardo? Isso, e o prazo é semana que vem. Cidiane, você já pode ir no caminho ali do que a tua habilitação, né? O que que você gosta mais de fazer, o que que tem a ver contigo, para as pessoas olharem. Eu acho que isso é uma coisa, tá, pessoal, que a gente pede, porque no grupão, aqui temos um grupo de pessoas, né? Acho que lá no grupo da turma, 95, se você puder dizer, olha, eu sou Cidiane, tenho essa característica ou formação, falar um pouco da tua persona, Eu né? estou pedindo E ajuda, colocar professora, que você exatamente. está precisando entrar. Professora, eu estou pedindo ajuda exatamente porque eu já fiz isso no sábado, coloquei uma mensagem perguntando se tinha alguém que estava sem grupo e Uhum. tudo, para falarem no privado comigo, né? E não tive nenhuma resposta. Então, eu acho que a gente precisa de ajuda, entendeu? Porque a gente vai poder fazer isso depois que tiver todos os grupos
para aí a gente poder intervir, entendeu, Cidiane? Se você puder colocar lá e falar, porque como eu não tenho aqui todos os grupos, não tem como pedir o encaixe ou a colocação. E eu preciso saber quem está fora de grupo para a gente então fazer um direcionamento. Eu e o Ricardo, a gente gosta que vocês tenham essa autonomia. A gente só seria mesmo no caso das pessoas a gente poder pedir para encaixar em algum grupo, fica meio complicado para gente. Como Quer o dizer, prazo é 21/10, né? Tem uma semana aí para vocês alinharem isso, tá? Então, 21 a gente já se encontra para a palestra do menino lá, e também antes a gente já começa finalizando essa questão dos grupos. Pode ser, Patrícia? eu acho que aí, Cidiane, para te ajudar nesse ponto, eu vou pedir ali que você refaça e a gente vai acompanhar. Tá, pessoal? Se vocês tiverem aí pessoas que estão, ou grupos menores, eu acho que seria muito legal vocês se reorganizarem para receber as pessoas que estão sem grupo. E aí falar um pouco do que você gosta de trabalhar, Ciliane, para as pessoas te conhecerem um pouco e te chamarem. Pode ser assim? Pelo menos a gente, pelo menos tenta aí uma primeira abordagem lá no grupo de WhatsApp da turma, tá bom? E amanhã, gente, eu vou subir os vídeos da mostra, né? Só para trazer também. Eu já subo os vídeos até para que o pessoal possa ver, né? Para lembrar. Do ano passado, né, que na época. Não, desse ano, que eles Desse apresentaram no ano. primeiro semestre. Ah, E os do primeiro certificados vão semestre. sair, Muito porque legal, a gente. servidora que atuava na extensão, ela se aposentou, né? Tinha o Sérgio e a Soraya. Como a Soraya aposentou, gerou esse gargalo, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu prototipei uma ferramenta, tá? Entreguei para a CSTI e pedi ajuda deles para a gente subir essa ferramenta para estar gerando isso para facilitar tudo. Então, a gente também tem problema no dia a dia e que a gente tem que criar estratégias para resolver, tá? Então, os vídeos eu já vou subir, subo amanhã, que é feriado, já coloco o link lá para vocês e os certificados, tanto de apresentação quanto de participação, vão ser, vão ser entregues, tá? Tá demorando, mas vai sair bonitinho lá. A Nádia levantou a mão. Você quer Diga, falar, Nádia. Nádia? Sim, eu ia sugerir exatamente dentro desse tema. Eu ia sugerir que uma pessoa dos grupos poderia colocar qual é o projeto do grupo, porque acho que também a pessoa é importante a pessoa também saber quais são as opções de tema, de projeto que, que existem, né, para ver que tenha mais afinidade, né? No caso do nosso grupo, por exemplo, eu não sei como é que vai ficar, porque a gente já é um grupo que é fusão de outros dois, né, que se desmontaram lá. Então, metade estava num tema, metade está no outro. Também não sei se vai ter. Então, acho que é interessante ter uma listagem geral, talvez repescar, né, porque pode ser que as pessoas já estejam pensando em fazer outras coisas. Então, só a gente olhar a listagem do que já foi apresentado pode não necessariamente refletir o que os grupos querem fazer agora. Pode ser que tenha um grupo que já tivesse algum interesse antes e só trabalhou no primeiro porque era a opção de grupo que tinha, mas quer desenvolver outra coisa. Eu acho que seria interessante fazer essa listagem, né? Até porque também isso favorece uma dinâmica que acho interessante. Quer dizer, existe a zona de conforto das pessoas continuarem no mesmo grupo que estavam, né? Mas existe também ser interessante o desafio de ampliar o leque, conhecer outras pessoas, outras realidades, outras propostas. Só uma sugestão, porque aí eu acho que isso facilita as trocas possíveis de serem feitas, né, no grupo. Tá, olha só, pessoal, o que eu posso fazer aqui, tá? Eu já compartilhei com vocês o link com todos que fazem parte da turma. Eu posso abrir uma outra aba,
tá? Primeiro, ao invés de colocar como leitor, eu coloco vocês como editores, tá? E a única coisa que eu peço é que não mexam nessa primeira planilha, tá? Que tem os nomes de todos. Comecem a criar, sim, vamos criar a segunda com as propostas dos projetos, tá? E aí as outras com abas com os grupos. Isso facilita. Então você já Eu tem um posso dar lugar uma que vocês podem sugestão? trabalhar. Posso dar uma sugestão, Knaip? Diga. Eu posso fazer um Google Forms com essa pergunta, porque eu Mas já está pronto, gostaria, Patrícia. eu sei, mas eu gostaria de ter, por exemplo, nessa sugestão que a Nádia deu, eu achei muito interessante que a gente tivesse num Google Forms simples, porque aí a gente baixa um Excel Forms, que aí veria o nome do grupo, um pequeno resumo ali um resumo da sua ideia, né? Do que é a primeira ideia, os integrantes do grupo e um pequeno resumo, só para a gente colocar junto aí nessa. Que aí depois a gente bota a aba com o resultado do Google Forms, que aí vai ter o grupo, o título do grupo, né? O nome do grupo e um pequeno briefing, né? Um resumozinho. Que é um Google Forms rapidinho, vocês botarem aí, uma pessoa pode preencher para todo mundo, bota o nome do grupo, o tema e um resumo da ideia. Porque aí é legal, que aí todos ficam sabendo quais são os temas de todos os grupos. Quais os campos que você está sugerindo, Patrícia? É título e um briefing? Isso. Um pequeno briefing, um resumozinho do tema, né? O título da ideia, um pequeno resumo e os nomes dos integrantes. É porque eu já compartilhei isso, entendeu? Então, Hum. só que eu tinha colocado os componentes e nome, e-mail, WhatsApp. Eu incluo o título da ideia e um resumo aqui. Pronto. Aí Pode já fica ser. fechado. Então, beleza. Que aí, isso que a Nádia falou, a gente deixa pelo menos todo mundo ver um pouquinho da ideia de cada um, e se acontecer de precisar, ó, se interessar por uma mudança de tema, até para facilitar também para a Cidiane e os outros que estão sem grupo, poderem ver as ideias e conversar diretamente com os grupos, para poder se colocar para esses grupos também, sabendo quais são os temas, né? Um pequeno resumo ajuda as pessoas também a se conversarem, né? E já tendo e-mail, já tendo contato, todo mundo conhecendo ali os contatos. Uma coisa também que é importante, pessoal, a gente ter depois os líderes de cada equipe, né? Porque em muitas questões, mesmo que o grupo não venha todo, pelo menos o líder possa estar nos encontros, né? Então Ó, vamos incluir beleza, lá que o líder também. é bom para a gente ter a figura dessa. Isso, perfeito, isso aí, Kinai, porque a gente pode trabalhar depois com vocês um pouco essa questão, né, de gerenciamento aí das equipes, porque não dá para ter todo mundo, né? Vamos supor, numa reunião ter as 8 pessoas de cada grupo, né? Vai ficar muita gente. Mas vocês têm pouco tempo, não podem estar nas aulas síncronas com a gente. Passem para o seu líder, o líder vai trazer para cá as dúvidas, e aí, se precisar por escrito, ou a gente vai estar sempre com a aula gravada, a gente disponibilizar isso. Tranquilo, gente? Beleza, né? Muito bom aqui, ó. O Knaip já botou aqui no grupo o Forms. É aquele que a gente. O grupo que já tinha colocado só faz a inserção lá, tá? Por favor. Beleza. Ajuda muito a gente poder ver isso aí, gente. Deixa eu só alterar lá nos avisos. E Isso aí, está lá em Cidiane, avisos, você tá, vê gente? Ah, não. O link para o formulário. Vou isso, colocar lá também. o link do formulário. Também vou botar na minha plataforma. Pessoal, é muito tranquilo. E Cidiane, espero que você consiga também, dando uma olhada nisso, a gente ajudar você a conseguir o grupo e os outros que também estão fora dos grupos. Porque dia 21 a gente mostra tudo que foi preenchido e eu vou bater todo mundo que já está em grupo.
tá bom? Porque tem muitos que não vieram aqui hoje, vão ver esse vídeo, e o importante é que todos tenhamos grupos, né? Lembrando que mesmo que o seminário, a apresentação seja em dezembro, o tempo voa, né? O tempo voa. A gente poder estar acompanhando com vocês. O ideal é que a gente tenha alguns dias só para tirar dúvidas. E como o Knipe já deve ter colocado lá, a gente está com as terças-feiras, né, Knipe? Isso, 14 e 7, 21 é a nossa próxima reunião. Isso. Dia 21 vai ser comigo, vou trazer esse palestrante. Dia 28 é comigo também, mas já porque vocês vão se inteirar do material, vão estar lendo os materiais. A ideia é a gente trabalhar. Eu separei aqui, Knipe, dia 4, 11, 18, só encontro de tira dúvidas. Ótimo. Né? Aí a gente vai estar todo mundo junto. Se eu não tiver, ou o Knipe não tiver, nós somos os dois. E também os nossos contatos também. A gente sabe que fica muita coisa para ver, vocês não deixarem acumulando. A gente está lá no o grupo de WhatsApp da turma, né? Tá todo mundo naquele grupo de WhatsApp, filho? Todo mundo, né? Não é isso? Bom, mais alguma dúvida, pessoal, acerca do que precisa ser feito? Já dá para a gente começar. Eu vou editar lá o meu. Vou colocar aqui grupos de mínimo 8, máximo 9. Deixa eu já incluir aqui. Mínimo 8 e máximo 9. Tá? Então, já vou subir lá, ó. Beleza. Vou subir o arquivo também. Tá certo? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Não Show de bola. fiquem Vamos abrir a tímidos. câmera aí para a gente tirar uma foto para marcar esse primeiro encontro. Show. Não fiquem tímidos, porque tá só começando. Ô, Alexandre, tem aluno novo para a gente? Coisa boa. Boa noite, professor. Sim, Boa temos uma. noite. Já nasce gerenciando projetos. Olha que coisa boa. Tá gerenciando a vida do que pai. coisa Ó. linda. Então, o pessoal está abrindo aí. Vamos lá, vamos dar um print. Show. Então, até amanhã eu posto. Só fechar a gravação aqui.